Reforma ou demolição do Estado Social brasileiro. Vamos permitir? Paulo Lindicey, diretor da Executiva Nacional da ACIBG-SN, coordenador do Núcleo Sindical Canabarro, coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida Núcleo RJ, professor tutor da Auditoria Cidadã da Dívida. O conflito ainda não acabou. Conquistamos uma vitória importante em 2021. Conseguimos barrar a tramitação da PEC 32. Contudo, ela não foi derrotada nem eliminada. Precisamos estar vigilantes quanto a essa poderosa granada que tentam colocar em nossos bolsos. O GT da Câmara dos Deputados pode empregar a estratégia do apensado jurídico para avançar, utilizando a tramitação avançada da PEC 32, que já passou por todas as comissões e está pronta para ser votada no plenário do Congresso, sugerindo um novo texto de PEC para uma reforma administrativa encaminhada pelo Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados, cujo relator é um deputado do PL de Santa Catarina, Zé Trovão, e o coordenador é o deputado federal do PSD do Rio de Janeiro, Pedro Paulo. Em primeiro lugar, devemos examinar algumas mudanças pouco discutidas na PEC 32, contra a reforma administrativa, na versão aprovada pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Se aprovadas, trará mudanças significativas na estrutura da administração pública federal, conduzindo os serviços públicos a quase total privatização, usando a engenharia do loteamento dos serviços públicos aplicado nas décadas de 70, 80 e 90. O artigo 10 da PEC 32 sugere a adição de um novo inciso 30 ao artigo 22 da Constituição Federal, estabelecendo que a competência é exclusiva da União legislar sobre regras gerais para a criação e extinção de cargos públicos, concurso público, critérios de seleção e requisitos para ocupação de cargos em comissão, organização de carreiras, política salarial, concessão de benefícios, gestão de desempenho, regime disciplinar, processo disciplinar e sessão e requisição de pessoal. Este artigo aborda aspectos relevantes da estrutura dos serviços públicos. Essas mudanças podem resultar em mudanças significativas na gestão pública federal, permitindo a ruptura do regime jurídico único para a maioria das carreiras. Não será o fim do RJU. É importante lembrar que, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 2135, o STF desobrigou os entes federativos, município, Distrito Federal, Estado e União a admitir servidores públicos pelo regime jurídico único da Lei 8.112 de 1990, o que poderá reduzir significativamente os concursos públicos para cargos de provimento efetivo no regime estatutário, mantendo concursos públicos para um pequeno grupo seleto do funcionalismo. Como resultado, há uma diminuição significativa no número de segurados do Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, causando dificuldades financeiras e atuariais para as aposentadorias e pensões atuais e futuras do regime próprio. Isso se deve à promulgação da Lei nº 12.618, que se aplica aos servidores públicos em exercício admitidos após 2012. Ela possui contribuição previdenciária solidária até o limite máximo do INSS. Acima desse valor, a contribuição para a Previdência passa a ser individual. Isso certamente causará um problema atuarial no RPPS. Alguns servidores públicos, principalmente aposentadas, acreditam que não serão afetados, de maneira equivocada, pois não existe direitos adquiridos inalteráveis ou invioláveis que uma canetada não derrube, se não houver muita luta de resistência. Os nossos direitos só serão garantidos se houver novos servidores públicos concursados no mesmo regime jurídico, carreira e cargo. A diminuição da sua base previdenciária exige a conformidade com as modificações no artigo 149 da Constituição Federal, efetuadas pela Emenda Constitucional de número 103, parágrafo 1º-b. É permitida a criação de contribuição extraordinária no âmbito da União para os servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas. Isso implica que, além da alíquota regular, os servidores ativos, aposentados e pensionistas poderão ter que pagar uma contribuição previdenciária adicional,
o que já ocorre em alguns entes subnacionais. O ex-governador João Dória de São Paulo promulgou o decreto número 65.021/2020. Trata da declaração de déficit atuarial do regime próprio de previdência do Estado e das medidas relacionadas, o que permitiu a instituição de uma alíquota extraordinária de 8%, aquela alíquota extraordinária instituída pelo artigo 149 da Constituição Federal, parágrafo 10b. Essa alíquota se juntou às alíquotas ordinárias progressivas, entre 14% a 22%, de acordo com a remuneração dos servidores públicos. Além de reconhecer que a maior parte dos futuros servidores públicos do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, ou trabalhadores admitidos em serviços públicos por tempo determinado para cargos temporários, após a aprovação de uma lei nacional, tornar-se-ão cada vez mais precarizados, o que afetará a toda a cadeia de servidores públicos. Essa precarização crescente interferirá na redução massiva dos concursos públicos. Se a reforma administrativa for aprovada, os atuais servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas perderão suas referências nas carreiras atuais, permitindo a eliminação da maioria das atuais carreiras e cargos dos serviços públicos federais. Isso marcará o início do fim dos serviços públicos estatutários, retornando ao estado loteado das décadas de 70, 80 e 90. Assim, as mudanças sugeridas no inciso 30 do artigo 22 da Constituição Federal servirão como ponto central para todas as alterações na administração pública. Será o principal fator para a desestruturação das carreiras estatutárias dos servidores públicos. Não termina aqui. Amplia a contratação de servidores públicos temporários, em substituição aos servidores públicos regidos pelo RJU. A PEC sugere a adição do inciso 31, estabelecendo diretrizes gerais para a contratação de funcionários temporários por prazo determinado no âmbito do direito administrativo. O regime jurídico administrativo refere-se ao conjunto de normas e princípios que estabelecem prerrogativas, ou seja, privilégios, e sujeições, ou seja, restrições, para a administração pública. Se aprovado, pode substituir o RJU pelo RJA, colocando-a em uma posição vertical nas relações estabelecidas com particulares. Atualmente, o trabalho temporário é regulamentado pela Lei nº 8.745 de 1993, com suas respectivas limitações. No entanto, ao incorporarmos essa precarização à Constituição Federal, a contratação temporária nos serviços públicos, eliminação das restrições legais presentes na Lei nº 8.745 e expansão do mecanismo de contratação temporária em sua forma mais precária para os trabalhadores. Principalmente, a possibilidade de aprovação de uma lei nacional com regramento único para todos os entes federados, enfraquecendo o servidor público, que é o principal vínculo de garantia da imparcialidade do direito legal entre o Estado e sociedade. Significará o término da maioria dos concursos públicos estatutários e a consolidação de um trabalho precário e indigno nos serviços públicos em todas as 3 esferas governamentais. Com a mudança do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, a contratação temporária deixará de ser condicionada à pandemia de Covid-19 e passará a substituir as atividades permanentes, mantendo sua natureza transitória. A proposta do GT da reforma administrativa é retirar do ordenamento jurídico a expressão excepcional interesse público. Será a farra do boi. A Emenda Constitucional número 106/2020 permitiu a contratação por tempo determinado para suprir a demanda temporária de excepcional interesse público devido à calamidade pública nacional, Covid-19. Se uma reforma administrativa for aprovada, a contratação por tempo determinado será regulamentada sobre o regime de direito administrativo, deixando de atender demandas excepcionais. No entanto, se essas demandas estiverem ligadas a atividades permanentes, deverão ter caráter estritamente transitório, em conformidade com as normas gerais mencionadas no inciso 31 do artigo 22. Não mais devido à pandemia de Covid-19, mas para atender demandas temporárias ligadas às atividades permanentes dos órgãos, inclusive a substituição de servidores e servidoras em situações de greve.
O inciso 24 do artigo 37, estabelecido pela PEC, determina que o uso de uma plataforma eletrônica de serviços públicos será obrigatório, conforme a lei, permitindo a automação dos processos realizados pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Essa plataforma permitirá que os cidadãos acessem os serviços que recebem e avaliem sua qualidade. Assim, as plataformas eletrônicas substituirão gradualmente os servidores públicos federais, de carne e osso, empregando serviços públicos automatizados em vez de servidores públicos concursados. Trata-se da implementação do projeto de inovação tecnológica, que irá identificar as carreiras, cargos e funções consideradas obsoletas e desnecessárias na administração pública federal. A partir dessa identificação, serão propostas demissões de servidores públicos federais estáveis e efetivos, que ocupam essas carreiras e cargos. O Estado seguirá atuando como o financiador das políticas públicas. No entanto, o mercado privado, ou seja, organizações sociais, etc., será o responsável pelo papel do Estado, o que implicará a completa privatização dos serviços públicos em todas as esferas de governo. O artigo 37-A, introduzido pela PEC 32, estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, conforme a lei federal, estabelecer acordos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para a realização de serviços públicos. Isso inclui o compartilhamento de infraestrutura e o uso de recursos humanos de entidades privadas, com ou sem compensação financeira. A privatização dos serviços públicos será concretizada e o Estado loteado das décadas de 70, 80 e 90 retornará à administração pública, onde os protagonistas eram os detentores dos serviços públicos, políticos, famílias tradicionais, militares, servidores públicos de destaque e empresários. A proposta atual da PEC 32 permitirá a participação de novos atores na divisão desse Estado loteado, os religiosos, milicianos e outros, além de simplificar a aprovação da nova engenharia implementada no IBGE, a tal Fundação IBGE+, estabelecimento de fundações com natureza jurídica de direito público e privado, que será capaz de captar fundos públicos e privados, tanto em entidades nacionais quanto internacionais, e admitir servidores e servidoras pelo regime da CLT e temporário. Retrocesso no reconhecimento do período de estabilidade dos servidores públicos de provimentos efetivos concursados. A mudança proposta no artigo 41 da Constituição Federal deixará de reconhecer que o servidor, para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público, após o cumprimento de 3 anos de efetivo exercício, torna-se estável, passando a reconhecer a estabilidade após 3 anos de estágio probatório em efetivo desempenho. Será um grande retrocesso. Isso porque o artigo 20, parágrafo 5º da Lei nº 8.112/90 determina que o estágio probatório será suspenso nas seguintes situações: licença por motivo de enfermidade do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às expensas do servidor e esteja registrado em seu assentamento funcional. Artigo 83. A possibilidade de suspender o período de estágio probatório poderá prolongar o tempo de reconhecimento dessa estabilidade. Não existe a possibilidade constitucional de extensão do período de efetivo exercício, mesmo que o exercício seja descontínuo, em cargo, função ou emprego público na administração direta, autárquica ou fundacional de qualquer ente federativo. Porém, se o período de 3 anos de efetivo exercício for substituído por 3 anos de efetivo desempenho, em muitos casos, essa extensão poderá ocorrer. Com certeza! O artigo 41 da Constituição Federal traz 2 palavras mágicas que são essenciais para a compreensão dos servidores públicos: estabilidade e efetividade. Estabilidade, destinado ao servidor detentor de cargo público, portanto, diz respeito ao servidor. E efetividade é um atributo do cargo público para servidores concursados após 3 anos de efetivo exercício após o estágio probatório. O texto constitucional atual reconhece a perda do cargo de provimento efetivo estável como uma de suas possibilidades, uma escolha que se tornou irrevogável,
Contudo, a PEC 32 apresenta algumas alternativas adicionais. Uma delas é que um servidor efetivo estável pode ser dispensado com base em uma resolução proferida por um órgão judicial colegiado. Desse modo, um colegiado formado por indivíduos criteriosamente escolhidos em seu órgão pode levar à sua demissão. Preste muita atenção a esta formulação. O artigo 41, parágrafo 3º, prevê outra possibilidade de demissão, estabelecendo que o servidor estável perderá o cargo caso este seja extinto por lei específica, em decorrência do reconhecimento de que se tornou desnecessário ou obsoleto. Nesse cenário, o direito à indenização, conforme previsto no parágrafo 5º do artigo 169 da Constituição, é assegurado. Durante o governo de FHC, a Emenda Constitucional número 19/1998, artigo 21, artigo 169, parágrafo 5º, aprovou esta indenização. O servidor estável que perder o cargo por excesso de despesas com pessoal receberá uma indenização correspondente a 1 mês de salário para cada ano de serviço. O artigo 41, parágrafo 4º, a Lei nº 8.112/90, determina as condições para o estágio probatório. Essa lei estabelece diversos aspectos da vida do servidor público, o que a torna de grande relevância. Também é conhecida como regime jurídico único. Conforme o artigo 20, parágrafo 1º da Lei nº 8.112/90, 4 meses antes do término do estágio probatório, a avaliação de desempenho do servidor, realizada por uma comissão designada para esse fim, deve ser aprovada pela autoridade competente. A PEC 32, em seu artigo 41, parágrafo 4º, determina que o servidor em estágio probatório, conforme mencionado no caput, terá seu desempenho avaliado em ciclos semestrais, de acordo com o que está previsto no artigo 39A. É permitida a sua exoneração, caso o resultado seja insatisfatório em 2 ciclos de avaliação. Desse modo, há mais um retrocesso, já que 12 meses ou 2 avaliações de desempenho insatisfatórias, consecutivas ou não, podem levar à demissão do servidor de provimento efetivo antes de concluir o estágio probatório.